Olá pessoal, eu de novo aqui, segunda aula sobre cultura de gestão para desdobramento de gestão de custos variáveis diretos industriais. Então, estamos aqui na segunda aula, quando a gente vai descer mais no detalhe a respeito deste tema que é fantástico e que pode trazer muito resultado aí nesse ano de 2020 a título de redução de custos, tá ok? Então na primeira aula a gente falou do iceberg de gestão, falamos que muitas vezes nós temos um sentimento, né, em relação a questões que tem de custo, né, temos um sentimento e muitas vezes não sabemos exatamente onde estão as dificuldades, onde o custo está alocado, e nós terminamos falando que o primeiro passo que você tem que ter, a primeira régua que você tem que ter, o primeiro step que você vai dar é a questão de ter uma base, roteiro de produção, onde o produto passa, taxa hora de cada equipamento, ou posto operativo, ou centro de custo. Você também vai ter que ter a estrutura de produto para poder fazer e a gestão da produtividade. Então você vai ter que ter esses itens, né, para saber exatamente onde ele está variando, tá ok? Muito bem, vamos para a segunda aula, aula 2. Então vamos alinhar alguns conceitos. Aqui a gente vai falar sobre produtividade real do custo. Se você faz a gestão do OEE, né, que é a eficiência global do equipamento, eu vou trazer um conceito aqui análogo, só que ele vem na questão do custo. E muitas vezes a produtividade industrial difere da PRC, que é a produtividade real do custo, que é a que importa na verdade, tá? Então, desculpa te chocar, mas essa é a que importa. A produtividade real do custo é o que importa. E elas deveriam ser iguais ou muito próximas, mas muitas vezes, por jogar muita parada programada e tal, você acaba tendo uma produtividade operacional muito alto e acaba tendo uma PRC baixa. Então eu vou te mostrar esse ponto. Muito bem, vamos alinhar alguns conceitos. Primeiro, vamos pensar na fábrica como uma grande caneca. E sendo uma grande caneca, pensa que nós temos aqui de 1000 horas de parque industrial, tá? Essas aqui são as 1000 horas e eu vou te mostrar onde que nós temos perdas de custo, né, variável direto em relação principalmente à transformação. Então eu tenho 1000 horas de parque, esse é o meu nível máximo, é o meu capital instalado. Primeiro, quando eu tenho a questão da disponibilidade, qual é a minha disponibilidade hoje? Turnos lotados, às vezes os turnos que eu não trabalho, feriados que eu não trabalho, roda 3 turnos, mas tem algumas indisponibilidades. Então a primeira coisa, eu tenho 1000 horas de parque, 600 horas realmente disponibilizadas pela disponibilidade que eu tenho hoje. Eu já tenho uma questão aqui de perda, de falta de mercado ou às vezes investimentos incorretos. O que são investimentos incorretos? Muitas vezes eu já não é nem 1, 2 clientes, que os clientes compram equipamentos sem analisar custo marginal, ou seja, eu expando a minha capacidade produtiva, só que eu não consigo diluir toda a depreciação ou todo o custo com um volume adequado de produção, né? Então, às vezes o comercial não dá conta de lotar aquela máquina e a gente fica com capacidade ociosa. Esse é um grande problema que nós temos, ok? Esse é um ponto que nós temos que pensar, que a falta de mercado já influencia ali em 400 horas. Depois disso, dentro do que você disponibilizou, a gente tem as previsões de carga máquina. O que é carga máquina? Eu pego o processamento do volume de produção, a carteira de pedidos, transformo pelo padrão, aplico a produtividade histórica e eu tenho a carga máquina, que são 500 horas necessárias para a produção. Já perdi mais 100 horas ali de balanceamento e flexibilidade, certo? E aí, por fim, começa o jogo, começa o ano e a gente tem o desempenho real, que são as horas reportadas no sistema, que são quanto efetivamente eu produzi e reportei no meu sistema. O que é reportado? Você tem TOTOS, SAP, enfim, você sabe o que é reportar. Você reporta lá quantos produtos você fez, ele converte ao padrão e acredita essas horas para custear, para fazer o custeio. Muito bem, aqui eu também tenho uma perda, que é a variação de demanda. Ao longo do mês a demanda pode variar e ter menos volume, ou às vezes é desempenho mesmo e você acaba perdendo essas horas. E o que acontece? Aqui nós temos alguns indicadores, né? Eu nomeio A, B, C e D aqui. Nós temos a ocupação, que seria o C pelo B, que é a previsão da carga máquina pela disponibilidade, que hoje é de 83% nesse exemplo. Eu tenho o OEE, que é o desempenho pela disponibilidade, que é 67%, tenho disponível tanto e quanto que eu performei de horas reportadas a 100% lá.
E por fim nós temos a produtividade do capital, que é quanto efetivamente eu gerei de valor contra o meu nível máximo de disponibilidade, que é o parque instalado, ok? Então nós temos esses conceitos aqui. Então olha o tamanho da distância entre as 1000 horas e as 400, nós temos 600 horas. O Cost Deployment ele identifica onde estão essas 600 horas, nomeando se ela está aqui, 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 através de uma ferramenta chamada MDC, ou Matriz de Desdobramento de Custos, que nós veremos na terceira aula. Hoje a gente vai falar de conceito para chegar à tecnologia, para rastrear, e na terceira aula a gente vai falar de Matriz de Desdobramento de Custos através de grupos de trabalho, ou grupos de 8D, tá? Então calma aí, segura a ansiedade, que aos pouquinhos a gente vai decantando esse conhecimento, legal? Muito bem, feito isso, nós temos que gerir a OE e a produtividade real do custo, mas se não nos atentarmos ao atendimento ao plano, quais são os nossos riscos? Então, qual é o plano, né? Então, a gente tem que ter bem entendido qual é o volume que está vindo, se essa demanda está variando, se eu estou, de repente, produzindo para estoque para diluir custo, como é que está essa calibração? E é muito comum, empresas que são maiores fazem a reunião de S&OP, que é Sales and Operations, que é você verificar o que foi vendido e como vai ser operacionalizado. E o maestro ali é o PCP, que senta PCP, fábrica, comercial e faz esse escalonamento e sequenciamento de produção. Ou a reunião de PIC, né? Planejamento Industrial Comercial, tem N nomes, mas enfim, whatever, você entendeu o que eu quis dizer. O grande ponto aqui é que a gente tem que ter essa aproximação PCP Industrial Fábrica, porque eles também são grandes influenciadores em relação a custo, quando o volume não vem, quando varia muito setup, entrega e assim por diante. Muito bem. E aí, qual que é a relação que tem custos versus produtividades? Como é que a gente mede isso? Bom, aí vem o conceito de PRC que eu falei, que é produtividade real do custo. Um outro exemplinho aqui para ficar mais simples. Imaginemos que a gente tem disponibilizadas 500 horas, e nós temos ali reportadas durante o mês 350. Então a oportunidade aqui são 150 horas. Se o custo total deste grupo de máquinas aqui que tem essas 500 horas no período for R$35 mil, o que acontece? A minha taxa hora disponível base, o que é taxa hora disponível base? Seria a minha menor taxa hora possível. Ela seria 35 mil, né, pelas 500 horas, correto? Minha taxa hora base, lembra que eu falei que eu ia ensinar a calcular taxa hora, o que a gente ia falar sobre taxa hora? Taxa hora base, R$70. Só que a minha taxa hora real, ela foi os 35 mil e eu só reportei 350 horas. Então veja, eu já tenho uma distância aqui, ela deveria ser R$70 pelo standard e ela foi R$100. Então a minha produtividade... a produtividade da taxa hora aqui, se eu fizer R$70 por R$100, 70%. Se eu fizer a operacional, né, o OE, foram 350 horas reportadas por 500 horas disponibilizadas. Deu os mesmos 70. É isso que eu quero dizer. Eu gostaria que você fizesse uma avaliação na tua fábrica se essa produtividade taxa hora, que a gente chama de PRC, produtividade real do custo, está batendo com o teu OE. Faz a verificação deste jeito que eu estou te ensinando. Você vai receber o material para baixar embaixo aqui do vídeo, né, dessa aula que você está recebendo, vai receber esse material, e faz essa verificação, compara a tua taxa hora, faz a tua PRC, produtividade real do custo, e avalia referente à questão da tua OE para ver se está batendo ou não em relação ao que você tem. Você pode ter uma surpresa, às vezes não bate ou fica até bem distante, ok? Importante aí chamar atenção. Legal! E aí, lembra que a gente falou do nosso PMAG ou PDCA de gestão de custos variáveis? O que a gente tem aqui? A gente tem que ter essa base para poder fazer a averiguação de tudo isso que eu falei. Então você tem que ter os postos mapeados, as fichas técnicas, tudo isso tem que estar lá. Como é que você vai ter o número de horas reportadas? Lembra que o que é hora reportada? É cada produto ao seu padrão, divido o produto pelo padrão, 200 peças, fiz 1000 peças, 200 por hora, 5 horas, né, reportadas e assim sucessivamente. Então tem que ter um PDCA para fazer essa gestão. E a base, como a gente falou, são aí a parte do planejamento. Muito bem? Legal! Falamos do estratégico no primeiro encontro, falamos agora sobre o alinhamento de conceitos da PRC. Agora vamos para a parte tática? Vamos falar sobre a parte tática, que é a criação de uma ferramenta para você fazer o entendimento de onde estão os desvios. Vamos falar sobre isso. Muito bem.
Então aqui a gente vai entrar agora em tecnologia. Cícero, você está pulando pessoas de novo. Você fala tanto em pessoas, em cultura e está pulando pessoas de novo. Sim, eu estou pulando pessoas de novo. Nós temos que falar primeiro de processo e tecnologia para depois falar de pessoas, nesse caso específico, ok? Vamos falar aqui então. Muito bem então, pessoal. Sobre tecnologia, a gente tem que sempre entender que o Cost Deployment é um dos pilares do World Class Manufacturing. Então, do manufatura de classe mundial, né, o WCM. Então é importante você entender isso, que é uma metodologia que ela requer um nível de maturidade, um nível grande de entendimento sobre custos. Lembra da base que a gente falou do sistema, para que você consiga fazer. E aqui, dentro do Cost Deployment, eu vou trazer uma dashboard preliminar bem simples para que você entenda. Aqui é só um exemplo, para que você beba um pouco da fonte e tenha ideias do que fazer na tua empresa. Legal? Para te ajudar bastante. Tá batendo um solzinho aqui, eu estou gravando aqui no estúdio, mas a janela está aberta. Mas vamos continuar a nossa aula aqui. O foco aqui é o entendimento. Legal? Não liguem para o sol. Muito bem, vamos seguir aqui então. Esse é um exemplo de dashboard, é só um exemplo para vocês, onde eu separo alguns frames aqui do comercial, PCP e industrial. E dentro deles a gente tem alguns indicadores, alguns KPIs, tá? Então, por exemplo, no comercial, assertividade da previsão, plano real, ocupação do parque disponibilizado, plano real, produtividade do capital, plano real. Esses indicadores, todos eles, quando a gente fala em desdobramento, é eu poder clicar nesse indicador e descer no detalhe dele. Então, por exemplo, a assertividade da previsão está 8%, isso aqui é um exemplo de um cliente mesmo, era baixo mesmo, né? Então ele via assim, se o comercial bateu ou não bateu a meta que deveria bater na previsão de volume da família A, B, C ou D. Sempre que ele batia a previsão, tinha uma tolerância lá de 5 ou 10% para cima e para baixo. Ele ganhava o binário de 1, quando ele não batia ele ganhava 0 e mesmo assim ficou bem baixo. Mas enfim, cada um tem um indicador e desdobramento é você clicar em cada um e abrir isso. Principalmente no que eu vou trazer aqui para vocês do PCP e do industrial, lá no que se tange CPV, tá ok? Então, ó, por exemplo, PCP, dimensionamento da mão de obra direta, da mão de obra indireta ou mão de obra direta de apoio, custos de flexibilidade, que é o custo que eu tenho para, por exemplo, por que eu meço o custo de flexibilidade? É o custo que eu tenho lá porque eu tenho muito setup, por exemplo. Então eu coloco aqui os custos totais de setup, da flexibilidade da minha fábrica. Industrial, atendimento ao plano do carga-máquina, o OE, que é a eficiência global do equipamento, itens dentro do custo padrão, que é o principal que a gente vai abordar aqui no desdobramento de custos, e o CPV, matéria-prima e transformação, separado ali o CPV. Muito bem. Vamos entrar aqui no detalhe, no atendimento ao plano do carga-máquina. Então, por exemplo, 40%. Quando eu clico ali, ó, o que é esse desdobramento? Então eu cliquei no atendimento ao carga-máquina, ele vem aqui, é só um exemplo, tá, pessoal? Você pode fazer como eu falei, acho que foi na primeira aula, você pode usar Power BI, você pode usar Excel, que é esse caso, Power BI, Tableau, ClickView. A gente ama todas, né? As ferramentas que desde que traga informação com qualidade. O centro de custo, plano real, se ele bateu, se ele atendeu, ele ganha 1, se não atendeu, ele ganha 0, para calcular o indicador aqui de atendimento ou não. E custos, padrão realizado e excedente, e ele mostra ali o total. Esse material você vai receber, né, como exemplo aí para você ter e avaliar o que você pode colocar na tua empresa. Que mais? Cliquei lá no centro de custos 5.000. Ele abre todos os grupos de máquina, a quantidade, plano a ser feito, real, atendimento ou não, custo padrão, realizado e excedente. E você pode ver que quando eu cliquei no 5.000, no centro de custo 5.000, era 300 e 500. Ó, ele traz 300 e 500. Então o total dos grupos de máquina tem que bater com o total lá. Naturalmente, eu estou desdobrando, fazendo drill down, que é o desdobramento, né? O descendo, né? Decantando a informação. Muito bem, cliquei lá naquele grupo de máquina. Ele me abre do grupo de máquina qual item que estava lá dentro. Então eu consigo ver item a item, custo padrão, realizado e excedente. Então eu consigo analisar nível de item. Ou até no teu caso, se você não consegue no item, a família, ou, enfim, você tem que ver o nível que você consegue. Depois eu volto no cockpit aqui, vou clicar lá, itens no custo padrão, né? Só voltando aqui para você, ó. Itens do custo padrão, que para nós é muito, muito importante. Vamos olhar lá o que aconteceu nos itens do custo padrão. Então eu venho aqui, ó, e eu tenho todo
posso ordenar isso aqui pelo mix produzido, pelo que variou mais, enfim, a gente determina. E eu vejo item a item, custo, ficha técnica, custo pricing, que é o roteiro a 100%. Lembra que eu falei? Custo standard, custo pricing, custo real. E o delta, olha o delta aqui sendo calculado. Matéria-prima, transformação. Então aqui é estrutura, aqui é roteiro. Custo ficha técnica, roteiro a 100%. Então qual foi o custo? Custo pricing, custo real e delta. Mesma coisa no global, então eu consigo identificar item a item a variação. E se eu clicar num determinado item, ele abre para mim o item, ó. Tá aqui o item, esse era o custo, matéria-prima, roteiro, pricing real e o delta, e eu consigo ver as perdas de processo. Cada processo, a fusão, custo pricing, usinagem, galvanização, então eu consigo ver tudo aqui, item a item, qual que é a perda por processo. E os últimos custos de compra e processamento de matéria-prima, ó. Por quê? Porque a perda às vezes pode estar na questão voltada à matéria-prima. Pode estar. Então é uma possibilidade, né? Às vezes o custo variou porque a compra foi feita de uma forma incorreta ou com um preço maior, então pode ser um dos motivos, ok? Então esse é um dos pontos. Então olha que legal o desdobramento. Você consegue com aquela base de roteiro, né, de você ter roteiro de fabricação, você ter tudo bem construído, a base sólida para fazer ali o teu WCM partindo do Cost Deployment. Olha quanta informação rica você tem para atuar. E tendo isso aqui, você sabe, você vai na veia, você vai na garganta para entender como resolver. Legal? Então, pessoal, essa é a segunda aula. Nessa aula, né, se vocês ficaram com dúvidas, por favor, cicero@ferreirafilho.adm.br ou ferreira@ferreirafilho.adm.br. E aqui a gente traz no detalhe, traz o ponto 2, que é o tático, e traz as ferramentas que nós utilizamos. E na aula 3, nós vamos falar a respeito de grupos de trabalho, como é que nós trabalhamos, por fim, né, as pessoas, para que a gente mude a cultura e elas tenham ferramentas suficientes para atuar sobre os custos variáveis diretos, tá ok? Então eu agradeço muito você que chegou até aqui no vídeo, né, e se você tiver qualquer dúvida, eu já passei os e-mails. Eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, isso nos ajuda muito a produzir conteúdo de qualidade aqui para você no que se tange mudança cultural, gestão de alto desempenho, né? A gente traz várias ferramentas interessantes aqui. Então, curte esse vídeo, compartilha com quem você acha que é útil, se inscreve no canal que isso nos ajuda muito e eu te vejo na próxima aula. Não esquece, na próxima aula a gente vai falar sobre grupos de trabalho, como é que se trabalha as pessoas, para que elas busquem agora, naquelas variações que nós vimos ali, elas busquem efetivamente o resultado que a gente precisa para a redução de custo. Não adianta nada, né? A gente tem informação, mas é o que eu sempre falo, I mais A é igual a R. Agora a gente tem que atuar sobre essa informação e fazer ela se transformar em resultado, beleza? Então eu te vejo na próxima aula. Te desejo muito sucesso, até a próxima aula. Tchau, tchau!